E aqui é o Teste, no primeiro vídeo do canal. E hoje, guys, mostrei um vídeo com um tema bem importante, que vai com certeza ter muito impacto nas suas partidas e também na montagem dos seus decks. Se você é aquele tipo de jogador criativo que não gosta de jogar com decks prontos e tem a sua própria. Então nesse vídeo aqui, basicamente nós vamos explicar os tipos de carta e falar em ordem de importância quais desses tipos de cartas você deve priorizar colocar nos seus decks. E já aviso de antemão, rapaziada, não é sobre cartas tipo, tipos de carta lendária, épica e rara, ou por exemplo, construção, feitiço e tropa. Não, rapaziada, calma lá, é mais complexo do que isso. É sobre que função cada carta designa. Qual vai ser a intenção delas ou dela. Porque vão ter tropas que vão ser usadas para levar torres, vão ter tropas que vão ser usadas para bater em tropas aéreas, vão ter tropas que vão ser usadas para dar suporte, para proteger, e enfim. Então é mais complexo que isso, rapaziada, e pode ter certeza que esse vídeo aqui, seja você iniciante ou um pouco mais avançado no jogo, vai ajudar vocês a montar decks com sinergia e entender a lógica por trás dos decks também, que é bem interessante e bem importante, beleza? Então, o primeiro tipo de carta que vocês têm que saber sobre é a Construção de Vitória. Construção de Vitória é aquela carta que você vai utilizar para dar dano na torre, seja de forma mais direta ou indireta, mas é uma carta que vai conseguir possibilitar com que você faça isso. Como assim de forma direta ou indireta? Construção de Vitória não tem que dar dano direto na torre? Sim e não. O que eu quero dizer é que tem cartas Construção de Vitória que não tem tanta facilidade de conectar na torre. Por exemplo, um gigante. Se você estiver contra um cara de mini P.E.K.K.A, provavelmente o gigante vai morrer antes de chegar na torre. Porém, ele vai possibilitar com que seu príncipe fique saudável, mais de mini P.E.K.K.A e possivelmente conecte na torre. Então é por isso que ele é uma construção de vitória. Porque se ignorado, ele vai causar muito dano na torre de forma direta. Afinal, ele só ataca construções e torres. E mesmo que ele não seja ignorado, ele vai conseguir proteger suas torres, as suas tropas e fazer com que elas cheguem saudáveis na torre e deem um dano considerável. Então, construções de vitória podem ser cartas que só atacam construções, como o gigante, goblin gigante, corredor e por aí vai. Podem ser cartas que, como o barril de goblins e mineiro, que por mais que ataquem o alvo mais próximo, por você conseguir jogar diretamente na torre, você consegue facilmente conectar dano com elas, então são construções de vitória. E também o cemitério, por exemplo, ou também, por exemplo, a escavadeira goblin, que é uma construção, só que como você joga diretamente na torre, é uma construção de vitória, porque facilmente os goblins desconectam se o cara der mole. Todo deck tem que ter uma construção de vitória, porque caso não tenha, é muito complicado você conseguir chegar na torre do oponente, ok? Em seguida, nós temos, eu diria que em segundo grau de importância, cara, as cartas de suporte. Seguindo agora para as cartas de suporte, rapaziada, é como o nome diz, elas são cartas de suporte, seja suporte defensivo ou ofensivo. Ou seja, elas sozinhas geralmente não pegam muito valor, sozinhas que eu digo mais no ataque. Até porque na defesa elas nunca estão sozinhas, elas estão acompanhadas da sua torre, né? Então, é isso, são cartas que sozinhas não pegam grande valor. Porém, junto com a sua torre, ou junto com alguma carta para proteger elas pegam um valor extraordinário. E por que no geral elas não pegam muito valor ofensivo? Porque no geral, cara, as cartas de suporte, elas são facilmente counteráveis com pouco elixir. Você pega, por exemplo, uma mini P.E.K.K.A. Uma mini P.E.K.K.A, cara, é esqueletinhos bem posicionados e no máximo um espírito de gelo. Acabou para mini P.E.K.K.A. Um dragão elétrico. Esqueletos bem posicionados já acabam com o dragão elétrico. Você puxa eles com os esqueletos pro outro lado da arena. É só você posicionar o time certinho. 3 de elixir de 4 de elixir que você fica na frente nessa troca. Enfim, tem vários exemplos que eu poderia dar aqui. Berserker, por exemplo, countera completamente um mago, completamente um mago elétrico. Então, existem muitas formas de você counterar essas cartas de suporte com pouquíssimo elixir. Por isso que são cartas de suporte. Sozinha elas não pegam grande valor. Agora, junto com um mini tanque protegendo, junto com outras cartas de suporte, junto com uma condição de vitória, aí, cara, é outros 500. Aí as cartas de suporte fazem estrago. E também na defesa, junto com a sua torre,
e na sua arena, né, que você pode posicionar essas cartas de suporte de um jeito que elas fiquem bem protegidas e peguem valor. Aí outra coisa. E cara, não sei se dá pra categorizar exatamente como uma carta de suporte, depende do contexto, mas também temos os mini-tanques, né, cara? E os mini-tanques não tem muito o que explicar, são cartas bem versáteis, que no geral são usadas na defesa e também para você ciclar o seu deck, porque geralmente os mini-tanques eles são cartas que cumprem uma função mais geral, assim. Então é uma carta que você não vai pesar muito se você ciclar. Não é que nem uma Spark ou uma P.E.K.K.A que você, se você usar de qualquer jeito, você pode se fuder depois. Porque o cara vai defender com pouco ou você depois não vai ter essas cartas pra te defender, né? Porque a Spark e a P.E.K.K.A são cartas defensivas. Os mini-tanques são cartas que você pode ciclar tranquilamente. Então se você quiser começar o jogo tacando um cavaleiro de trás da torre do seu rei, você dificilmente vai ser muito punido por isso, certo? E é isso, não tem muito mais o que complementar em relação aos mini-tanques, é uma carta bem simplesinha assim, o conceito. E nos feitiços, cara, nós temos os feitiços leves, os feitiços pesados, os feitiços de efeito e os feitiços de controle. Os feitiços leves são aqueles feitiços baratos que não causam muito dano, porém tem um dano em área bacana e são muito bons para levar tropas que andam em grupo, tropas de swarm, como por exemplo Gangue Goblin, Exército de Esqueletos e por aí vai. Então Zap, Flechas, Fúria, Maldição Goblin, e por aí vai, são feitiços leves, ok? E cara, dentre os feitiços leves, nós temos feitiços bem leves mesmo, como o Zap e a Fúria, Bola de Neve também, que são feitiços que matam cartas como Goblins, Lanceiros e Esqueletos, porém cartas um pouco mais resistentes de Swarm, como os Servos e os Goblins, não morrem para esses feitiços. E nós também temos os feitiços leves um pouco mais pesados, como as Flechas e as vinhas. E esses feitiços são muito bons para matar tropas que a gente pode chamar de Glass Cannons, que é uma expressão que significa canhão de vidro, no sentido de que tem um poder destrutivo muito grande, são cartas que têm poder destrutivo muito grande, assim como o canhão, porém elas são muito frágeis, assim como o vidro. Então, exemplos perfeitos de tropas Glass Cannon são, por exemplo, as arqueiras, os minions, o Goblin com dardo e a Piromaníaca, que são cartas que as flechas e as vinhas counteram perfeitamente, por exemplo. E também tem o Zap Evo, né, que é bem roubadinho justamente por isso, porque é um feitiço de 2 de Elixir que com a evolução é como se tivesse valor de 3 de Elixir, né? Além do fato de que reseta as tropas 2 vezes e dá o dano instantaneamente. Então, mesmo que você não dê predict e só reaja ali com o Zap, ele faz um bom trabalho para matar tropas de Swarm. Então, feitiços de efeito são feitiços que deixam... tem algum efeito especial, como por exemplo a Fúria, que deixa suas tropas mais fortes, o Clone, que clona suas tropas, do Espelho, que faz você poder repetir a última carta que você usou no seu ciclo. Então essas são cartas de efeito, são cartas com efeitos especiais. Temos as cartas de controle, são cartas que não têm intenção de levar tropas, mas sim de controlar a arena. Então, por exemplo, o Gelo, que congela as tropas, e enfim, tudo que estiver naquela área que foi inimigo. As vinhas fazem a mesma coisa, uma função semelhante, meio que um meio termo entre feitiço leve e um feitiço de controle. O Tornado, que puxa as tropas, todos são feitiços de controle. Então, feitiços de efeito, feitiços que tenham com efeito especial, como a Fúria, o Espelho e o Clone. Feitiços de controle, feitiços que conseguem controlar determinada área da arena, como por exemplo o Tornado, o Gelo e as vinhas, ok? E além disso, nós temos defesa aérea, então são cartas específicas para lidar com cartas aéreas como balão, bebê dragão, etc. Temos as construções, né? Então, são cartas defensivas que você coloca na arena e mesmo que ela não tome nenhum dano direto, ela com o tempo vai perdendo sua vida e se esvaindo. Então, por exemplo, o canhão dura 30 segundos e durante esses 30 segundos a vida dele vai descendo lentamente até ela zerar, mesmo que ele não tome dano direto de nada. E além disso, rapaziada, nós temos as construções, as cartas de ciclo, que são cartas baratas, que a intenção delas vai fazer você ter uma carta de novo na mão o mais rápido possível. Então depois que você usar uma carta, para você ter ela de novo na mão, você tem que usar 4 cartas antes. Então uma carta de ciclo é uma carta barata que vai possibilitar que seja mais rápido você ter aquela carta que você pretende na mão de novo. E por fim, cara, temos as cartas de pressão, que são condições de vitória secundária, basicamente. Então são cartas que têm uma facilidade boa de conectar na torre, como uma bandida, por causa que ela é rápida e tem o dash, uma princesa também, por exemplo. Porém, não são tão boas em fazer isso a ponto de serem consideradas a sua condição de vitória. Porém, elas fazem isso de forma secundária, ok?
E rapaziada, eu falei em ordem de importância sobre todas essas cartas. Ou seja, o que eu quero dizer. À vista, você para e pensa, cara, mas no ideal não seria ter todas essas cartas em um deck? Olha, até que sim. Mas temos que pensar uma coisa muito interessante. Nós temos 6 tipos de deck no jogo, certo? Não vou falar o nome de todos eles, porque, enfim, vai tomar um tempo do vídeo. Mas cada um desses decks tem pontos fortes e pontos fracos, certo? Então, não tem problema você sacrificar, por exemplo, deixar de ter uma defesa aérea, deixar de ter uma construção, deixar de ter uma carta de ciclo, se for com a intenção de deixar o seu deck mais forte naquilo que ele pretende ser forte, a um nível que mesmo que isso faça ele ter as suas fraquezas mais evidentes, ele vai ser tão melhor naquilo que ele se propõe a fazer que tá tudo bem. O que eu quero dizer basicamente é sinergia, rapaziada. É sobre sinergia. Então, mesmo que você tire uma carta para colocar tire uma carta de defesa aérea para colocar uma carta mais ofensiva, se aquilo tem uma sinergia muito boa com o restante do seu deck e torna ele muito mais forte naquilo que ele é bom, pode ser que muitas vezes vale a pena, entende? Então, eu acho legal seguir essa fórmula de importância, tentar fazer um deck com todos esses tipos de carta, como por exemplo esse deck aqui, que tem condição de vitória, tem construção, tem defesa aérea, tem 2 cartas de suporte, tem um feitiço pesado e tem um feitiço leve barra feitiço de controle, que é o Tornado. Então, tipo assim, é legal sim, é uma boa fórmula para você fazer em seu deck, é uma excelente fórmula, mas não se prendam a isso, até porque tem muitos decks populares que não se prendem a isso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, ok? E exemplos disso, cara, vamos começar com isso. Aqui nós temos um deck que basicamente é o exemplo perfeito de você encaixar todas essas cartas aqui, como eu disse, com a exceção de cartas de pressão, beleza? Mas por que não tem uma carta de pressão aqui? Porque não tem necessidade. Decks de beatdown, no geral, eles querem priorizar ter cartas de suporte. Por quê? Decks de beatdown, eles buscam tanto priorizar ter mais cartas de suporte. Porque tanques sozinhos fazem porra nenhuma. A menos que o cara esteja muito ruim no ciclo, no elixir dele, ou ele seja muito ruim no jogo. Mas no geral, tanques sozinhos não fazem nada. Cartas de suporte também, a menos que o cara defenda com a bunda, também não vão fazer muita coisa sozinhos. Porém, as 2 cartas juntas, um tanque com uma carta de suporte, cara, é bizarro. Por quê? Porque elas se complementam naquilo que elas necessitam. E é claro, cada tanque vai querer uma carta de suporte diferente, porque cada tanque vai ter sinergias diferentes, porque vão ter propriedades diferentes, interações com outras cartas diferentes. Então, uma Gigante das Runas vai querer como uma carta de suporte um Dragão Infernal, por exemplo, ou um Cavaleiro Dourado, por exemplo. O Cavaleiro Dourado, ele vai ser muito bom para lidar contra, por exemplo, exércitos de esqueletos e gangues de goblins, que ele poderia usar para eliminar rapidamente os gigantes das runas. E além disso, qualquer coisa que ele coloque para matar gigantes das runas, o Cavaleiro Dourado vai macetar na porrada, porque ele vai estar com buff das gigantes das runas e ele tem muito ataque speed. Então é uma sinergia boa. O Cavaleiro das runas devasta tudo que ele vê pela frente. E esse Cavaleiro Dourado, que geralmente não pegaria tanto valor assim sozinho, porque ele é relativamente frágil e ia morrer rápido, por ele ter gigantes das runas protegendo, ele vai conseguir causar muito estrago, e não só isso, ele vai ter muito benefício do buff das gigantes das runas por ter um ataque speed alto. Mesma coisa um Goblin gigante com uma Spark, por exemplo. A Spark sozinha sofreria muito contra morcegos, contra esqueletos, contra diversas cartas. Contra uma Mini P.E.K.K.A, por exemplo, que a Mini P.E.K.K.A, a Spark tem que dar 2 tiros para matar a Mini P.E.K.K.A, mesmo que a Mini P.E.K.K.A fique com um restinho de vida. E com o Goblin gigante na frente da Spark, tem múltiplas interações que mudam muito por causa disso. E nisso a Spark ela fica muito mais forte. E o Goblin gigante também fica muito mais poderoso. Porque cartas que ele sozinho não conseguiria lidar tão bem, com a Spark eles conseguem destroçar tudo pela frente. E a Spark vai destroçar a Mini P.E.K.K.A, vai destroçar a P.E.K.K.A, vai destroçar a porra toda. E aí pronto, tem sinergia. Então é por isso que decks de beatdown eles gostam tanto de ter cartas de suporte, porque se complementam. E aí vai variar qual carta de suporte você vai usar de tanque para tanque. Um Golem vai gostar de Lenhador e Bruxa Sombria, uma Gigante das Runas vai gostar de um Cavaleiro Dourado, de um Dragão Infernal. Um Goblin Gigante vai
tá junto com uma mini P.E.K.K.A, com uma Spark, um gigante vai estar curtido de estar junto com um príncipe das trevas. E é isso, rapaziada. Mas a explicação é essa. Sinergia, valor. Tanque com carta de suporte pega muito valor junto, sabe? E é basicamente isso. Para dar um exemplo de deck que sacrifica algum dos tipos de carta e se torna mais vulnerável em algumas circunstâncias por causa disso, porém, apesar disso vale a pena, é esse deck aqui de Goblin Gigante com P.E.K.K.A. Ele sacrifica feitiços pesados, ele sacrifica a defesa aérea também, porém, em compensação, ele se torna muito melhor naquilo que ele faz, que é devastar os oponentes, porque é isso que um deck de Beatdown quer fazer. Você quer construir um push bizarramente forte que o cara não consegue parar. Então, por mais que ele não tenha uma defesa aérea, isso é bom pra ele, porque nessa menos uma defesa aérea que você tem, você consegue ter os esqueletos para deixar seu deck mais ciclo. Afinal, é um deck muito pesado, e tendo os esqueletos nele, você consegue tornar mais fácil de você lidar contra deck ciclo, que são decks que te counteram, né? Acabam te counterando ali, pelo menos antes do Double Elixir, né? Que é muito fácil de fazer as defesas. Porque você não tem um feitiço pesado, você consegue mais slots para feitiços leves, para counterar as tropas que mais são irritantes contra esse deck específico de Beatdown, que são tropas de Swarm, como Goblin, Gang Goblin e Esqueletos, e tropas Glass Cannon, como Firecracker e Goblin com Dardo. Entende? Então, por mais que eu sacrifique feitiços pesados, eu sacrifique defesa aérea, eu não tenha uma carta, por exemplo, de construção. Em compensação, rapaziada, eu consigo lidar melhor contra counters defensivos bons, cartas que são boas defensivas contra mim. Consigo lidar melhor contra decks ciclos que são muito comuns no meta. E consigo ter um poder destrutivo maior. Então, por mais que eu tenha menos defesa aérea, eu não tenha feitiços pesados, eu consigo compensar isso através da sinergia do meu deck e tornando ele melhor ainda no que ele é bom em fazer, que é devastar os oponentes. Outro exemplo aqui interessante, rapaziada, é um deck que não tem feitiços pesados, nem leves e nem construções. E é um deck de bait ainda. Um deck de bait geralmente vai ter pelo menos nem que seja um feitiço leve e uma construção. Mas por quê? Ele sacrifica isso, mas em troca você tem muito mais pressão. Isso aqui é um deck de Hyper Bait. Então é um tipo de deck que é mais recente no jogo, que começou a surgir agora que cada vez mais a Supercell vem adicionando construções de vitória bait no jogo. Então, antigamente tinha barril de Goblin, hoje em dia tem barril de esqueleto, tem quebra-muros, tem uma infinidade de cartas que possibilitam esses decks, que são decks basicamente de Blitz Spam Bait. Então você fica atacando toda hora na ponte um Goblin com dardo, um quebra-muro, um barril de esqueletos. E são cartas muito baratas que causam muito dano, então o cara não pode ignorar. E nisso constantemente o cara vai perder no ciclo, vai ficar atrás no ciclo, vai ficar atrás em Elixir, e você simplesmente faz o maluco surtar. Então por mais que você sacrifique uma construção, que vai ser bom para lidar com pontos de vitória, você sacrifique feitiços pesados e feitiços leves, você vai se tornar muito melhor no que esse deck se propõe a fazer. Melhor ainda no que esse deck já se propõe a fazer, que é pressão constante, para deixar o cara com ciclo ruim, deixar o cara com desvantagem de elixir e impossibilitar desse inimigo te atacar de volta. Então acaba que nesse deck a melhor defesa é o ataque. Então por mais que você não tenha construção, por mais que você não tenha feitiços, você em troca disso deixa seu deck com uma sinergia ainda melhor e ainda mais poderoso no que ele é bom em fazer. Continuando aqui com um exemplo bem atípico, cara, é esse deck aqui de ciclo de máquina Goblin. Então, cara, em determinados períodos do meta, cara, a Supercell decidiu lançar cartas muito quebradas. Então, a máquina Goblin, quando chegou no jogo, ela era absurdamente quebrada. Tão quebrada que fizeram esse deck aqui, que é um deck com vários espíritos e o esqueletinho para você ciclar o mais rápido possível a máquina Goblin. Espelho para você ter duas máquinas Goblins em campo rapidamente, enquanto o Elixir para você ter mais Elixir para conseguir ciclar mais máquina Goblin. E esse deck aqui, rapaziada, ele era o deck mais roubado do meta por tipo 2 semanas, porque a máquina Goblin tava muito roubada. Então é um deck muito atípico, mas é pra dizer, cara, se o meta permite, se tem sinergia, se tem alguma lógica, mesmo que muito louca, tudo bem você sacrificar um pouco de, como eu posso dizer, versatilidade no deck, um pouco de capacidade defensiva, um pouco de capacidade de lidar com uma maior variedade de matchups. Porque mesmo que
Porque mesmo que esse deck acaba, por exemplo, sendo mais fraco, na época era mais fraco contra decks aéreos, por não ter defesa aérea, você deixava o deck muito bom em ciclar uma carta roubada. Então tinha sinergia, tinha lógica e funcionava, entende? Então não sejam mentes. O que eu quero dizer é, não sejam mentes fechadas em seguir essa ordem de estradinha. Aqui um exemplo interessante. Como eu disse anteriormente, rapaziada, construções, ciclo e cartas de pressão são tipos de cartas mais arbitrárias, que você não vai ver em todo o deck. Então vai ter decks que vão priorizar mais cartas de pressão, mais construção ou mais ciclo, e tem decks que não vão priorizar nenhuma dessas cartas, já que são tipos de cartas realmente mais arbitrárias. Mas aqui, por exemplo, um deck de Siege, né, um deck que tem como condição de vitória uma construção que ataca de longe, você vai priorizar a carta ciclo. Por quê? Acima de cartas de pressão, por exemplo. Porque você tem a condição de vitória que ela, quando conecta da torre, não causa muito dano. Então você quer ter várias vezes a sua condição de vitória na mão para conseguir conectar vários pequenos danos e nesses pequenos danos ganhar o jogo. Você também vai priorizar construções acima de cartas de pressão, porque a X-Besta sinergiza muito bem com a Tesla, entende? Agora, por exemplo, esse deck aqui de controle de cemitério, Splash Yard, eu vou priorizar construções acima de ciclo e cartas de pressão, porque o deck de controle focam em defender muito e só atacar quando você realmente tiver muito contra-ataque. Você fizer uma defesa muito sólida, tiver várias tropas sobrevivendo do ataque, e aí você faz um contra-ataque com o cemitério. Porque caso contrário, você realmente quer só investir na defesa, já que o cemitério é uma condição de vitória que por si só não é muito ameaçadora, entende? Você precisa de contra-ataque para conseguir realmente causar um dano na torre sem ser punido na volta, entende? Então não tem por que eu investir tanto em ciclo, vale mais a pena eu colocar um mago de gelo no Baby Dragão do que uns esqueletos, porque eu quero realmente focar na defesa. E por mais que as cartas de distração sejam muito boas e peguem um valor defensivo, aqui o foco não é esse. Obviamente o mago de gelo é muito melhor na defesa do que os esqueletos, então mesmo que atrase meu ciclo, vale a pena para deixar minha defesa mais sólida, mais consistente. Também não tem por que eu dar carta de pressão, porque meu foco não é ataque, meu foco é defesa. Eu só preciso de uma condição de vitória. Não tem por que colocar outra condição de vitória, entende? E aqui outro exemplo é um deck que segue o oposto do deck de controle, que só tem uma condição de vitória, que no caso é o deck de Blitzpan. O deck de Blitzpan, ele não basta para ele ter uma condição de vitória, ele tem que ter cartas de pressão. A ideia do Blitzpan é pressionar. Blitzpan é o melhor deck para pressionar, entende? Por isso que eu acho até errado chamar isso aqui de bait. Isso aqui é Blitzpan / bait, porque você cumpre a mesma ideia de Blitzpan, que é focar em ataque em vez de defesa, pressionar tanto que o seu inimigo não consegue montar um push considerável, entende? Então acaba que isso aqui é Blitzpan, porque tem muitas cartas de pressão, tem muitas condições de vitória secundárias. Então você tem barril de esqueletos, mas também tem quebra-muros, você também tem até dá pra considerar o espírito de fogo, porque ele causa o mesmo dano de uma bola de fogo na torre. A gangue de Goblin, o Goblin com dardo, são muitas cartas de pressão, entende? São muitas cartas que facilmente conectam a torre. Então, sempre, obviamente, você vai priorizar index de Blitzpan, cartas de pressão acima de construções ou cartas de ciclo. Mas é claro, sempre tem sugestões, tipo esse deck aqui do Ensinha, que é um Blitzpan, ciclo e bait ao mesmo tempo, tudo isso, entende? Enfim, rapaziada, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês. Ajudem vocês a montarem decks com sinergia. Ajudem vocês a também não serem tão engessados assim e perceberem que tudo bem você ter um deck um pouco doencinha que sacrifique um pouco de defesa aérea pra você conseguir ter um ataque mais forte ou algo do gênero. E é isso, rapaziada. E, inclusive, eu posso até tentar montar um deck aqui do zero aplicando esses conceitos, cara. Então, primeiro a gente vai escolher uma condição de vitória. Deixa eu pensar uma condição de vitória que eu posso escolher aqui, que seja mais criativa. Vai ser a Gigante das Runas, foda-se. Por que eu escolhi o Gigante das Runas? Porque escolhendo a Gigante das Runas, eu tenho certeza que eu vou montar um deck bem original e não copiar decks do meta inconscientemente. Então nisso eu vou conseguir exemplificar bem como vocês podem ser criativos ao montar os seus decks. Então, mano, eu gosto muito de Gigante das Runas. Vou escolher como condição de vitória. Beleza, condição de vitória é Gigante das Runas. Por que é uma condição de vitória?
ela tem facilidade de causar dano direto à torre, já que a caixa ataca somente construções, então você não consegue distrair ela com tropas, por exemplo. E mesmo que ela não consiga atacar diretamente a torre, por proteger bem suas tropas, ela possibilita com que elas conectem na torre. Agora que nós temos a nossa carta de condições de vitória, temos que pensar que cartas sinergizam com uma condição de vitória tanque e mais especificamente a Gigante das Runas. Então todo deck de beatdown, que é um deck que tem como condição de vitória um tanque, ele vai priorizar muito geralmente cartas de suporte e feitiços. Cartas de suporte e feitiços são tipos de carta que pegam valor ofensivo, e decks de beatdown eles querem focar no ataque, em montar punches grandes. Então, a Gigante das Runas ela enfeitiça as tropas e faz que a cada 3 hits elas causem dano extras. Ou seja, nós temos que pensar aqui em cartas que causem muito DPS, tem muito DPS, então ataquem muitas vezes por segundo. Então, podemos já pegar aqui o nosso Dragão Infernal, que também é uma carta que já tem evolução, o que é bacana de se pensar sempre que você monta um deck também. E Arqueiras, nossa segunda evolução. Agora, cara, nós temos que ter algum mini tanque, já que se a gente não tiver um mini tanque, se a gente não tiver Gigante das Runas na mão, a gente está fudido para lidar com cartas para conseguir defender nossa torre sem um mini tanque. Então vamos pensar no mini tanque que sinergiza bem com o Gigante das Runas. Cavaleiro Dourado. Por quê? Porque ele tem um ataque speed alto, tá? Ele ataca a cada 0.9 segundos, o que é um ataque speed bem acima da média em comparação a outras tropas. E além disso, o dash dele, cada dashzinho que ele dá na habilidade dele, conta como uma stack, tá? Isso muita gente não sabe dessa interação. Então, já escolhemos aqui o nosso queridíssimo Cavaleiro Dourado. Vamos pensar aqui o que é mais que falta aqui, guys. Feitiços de suporte, defesa aérea já temos bastante, construções não acho necessário, não tem sinergia com o deck, uma construção. Mas podemos colocar uma construção, podemos colocar um Jaludo. O Jaludo é uma construção que sinergiza bem com o deck, porque é uma construção que pode virar ofensiva. E um deck de beatdown sempre agradece cada pouquinho de ataque que ele tem a mais. Além disso, o Jaludo ele tem um ataque speed bacana. Aqui, ó, Velocidade de Impacto 1.1, que é um ataque speed que já torna ele uma boa sinergia com a Gigante das Runas. Continuando aqui, podemos colocar uma carta ciclo. Vamos pensar numa carta ciclo que sinergiza bem com a Gigante das Runas? Berserker. Berserker é uma carta ciclo que sinergiza muito bem com a Gigante das Runas e pega um valor muito grande, porque é uma carta que tem um ataque speed muito, muito alto. E agora, nós podemos escolher um feitiço leve e um feitiço pesado, cara. De feitiço leve, rapaziada, vamos pensar aqui que feitiço leve seria bacana. Que cartas a gente tem dificuldade de lidar aqui? Eu acho que flechas é bacana. Flechas é bacana porque flechas lidam tanto contra tropas de Glass Cannon que nós vamos ter muita dificuldade de acessar com o nosso deck, mas também vão lidar bem com Swarms, né? Apesar de que isso que a gente já tem Cavaleiro Dourado que cumpre bem essa função, mas não é suficiente. Então acho que flechas é sim bacana. E no mais, rapaziada, deixa eu pensar aqui. Uma bola de fogo é bacana. E pronto, rapaziada. Temos aqui um deck com sinergia e seguindo os princípios que eu disse. Ele tem condição de vitória, cartas de suporte, feitiços de suporte, feitiços pesados e leves, tem defesa aérea, tem construções, tem uma carta de ciclo e cartas de pressão. Só não tem carta de pressão, mas como eu disse, beatdown é um deck que não precisa muito de cartas de pressão. E é isso, um exemplo prático de como você pode usar essas dicas que eu dei pra vocês para montar o seu deck. Espero muito que os senhores tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e tamo junto. Próximo vídeo, já aviso de antemão, deve ser sobre ciclo, que é um conceito muito importante de vocês saberem. Ok, rapaziada? Tamo junto, é isso e tchau.